Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá pegar o nosso livro do SESI, tá bom? O livro 2. Nós estamos concluindo o livro 2 hoje, graças a Deus, né? Para todos nós. Vamos lá. Todo mundo abrindo o livro 2 lá na página 35. 35. Aqui era uma atividade para vocês fazerem na 34, né, que era do desenho, alguns já fizeram, já me entregaram. Vamos falar hoje um pouco sobre timbres, né, timbres de instrumento, timbres de voz, um pouquinho mais de voz, eu quero falar um pouco sobre vozes. Você já observou que os sons dos instrumentos e da voz das pessoas, eles são únicos? Como assim, professora? Vamos explicar para vocês. A minha voz ela é diferente da de vocês, né? Ela é uma voz única. A voz da mamãe de vocês é bem diferente da voz da titia, né? E assim por diante. Nós temos timbre de vozes parecidos, mas não idênticos. Eles são quase únicos para cada pessoa. Mas existem vozes muito parecidas. Um exemplo que eu posso citar para vocês é a minha mãe. Ela tem um timbre de voz muito parecido com o meu. Quando eu ligo para ela, eu percebo isso. A voz dela é muito parecida com a minha. E aí, por exemplo, quando eu tô perto dela, que eu atendo o telefone dela e é uma outra pessoa, a pessoa assim, já fala o nome da minha mãe, né? E aí eu falo, aí eu digo logo assim, não é minha mãe, eu sou filha dela. Nossa, vocês têm a voz muito parecida. Aí eu sei que realmente é parecida. Eu digo, é verdade, a nossa voz é muito parecida. Mas aí, as características da voz, elas mudam. Por exemplo, a minha mãe tem um pouquinho de voz mais aguda que a minha. Já a minha é um timbre de voz mais grave, um pouco mais grossa, né? A característica que identifica o som do instrumento e a voz de uma pessoa é denominada timbre. O meu timbre de voz é diferente do timbre de voz da minha mãe. E assim por diante, de vocês é diferente do meu, do papai de vocês é diferente de vocês, o da mamãe também, né? O timbre é um elemento musical que identifica e personaliza o som. Ao conhecer o som, o timbre de um instrumento ou da voz de uma pessoa, nós podemos identificá-la mesmo sem que a vejamos. Por exemplo, um dia desse eu estava acho que era na casa da minha avó, e aí eu ouvi uma voz e falei assim, nossa, parece a voz do fulano, né? Era a voz do meu primo, parece muito a voz do meu primo. E eu no quarto com a minha avó e a minha tia, quando eu vi ele abrindo a porta, eu sabia que era a tua voz, né? A gente reconhece a voz das pessoas. Por exemplo, conseguimos saber quem fala conosco simplesmente escutando a voz e reconhecendo o timbre, né? Da mesma maneira, depois que conhecemos o som de um instrumento, como o violão, como o piano, né? A flauta. Deixa eu abrir aqui o piano para vocês. Eu tenho um piano no celular. Só que eu tô com o celular viciado na bateria. Vou colocar aqui para vocês o som do piano. Deixa eu aumentar aqui. Esse é o som do piano. Eu tenho outro instrumento aqui que dá pra gente ouvir um som, que é o clarinete. Vou aumentar aqui. E a gente vai reconhecendo os sons. Aí eu tenho uma flautinha aqui também, tem um som diferente. Muito bem, então esses são o quê? São timbres diferentes, né? Mesmo quando, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha de bombom, né? Se eu balançar aqui, ó,
eu já consigo lembrar de um som, de um timbre, né? Do chocalho, né? Um pouquinho mais grave, né? Mas é um sonzinho de um chocalho. Em uma orquestra, estão reunidos vários instrumentos com timbres diversos. E instrumentos de cordas, como violino, viola, contrabaixo e a harpa. Instrumentos de sopro, como flauta transversal, clarineta, oboé, fagote, entre outros instrumentos. Instrumentos de percussão, tímpano, prato, xilofone. O compositor precisa conhecer todos os timbres para criar uma composição melodiosa, destinada a uma orquestra. Na cultura do Brasil, há instrumentos com origens diversas. Os povos indígenas brasileiros utilizam principalmente instrumentos de sopro, né, flautas, apitos, e de percussão, como chocalhos, pau de chuva, tambores. Os povos de origem africana trouxeram ritmos e instrumentos percussivos como tambores, atabaques, cachixis, entre outros instrumentos. O timbre é um elemento essencial para o trabalho na composição e também para ampliar a nossa capacidade de apreciação. Uma obra musical pode conter timbres diferentes e diferentes naturezas, como vozes, objetos sonoros, ruídos, sons ambientes e instrumentos musicais, né? Depende muito de quem está fazendo esse contexto de obra musical, envolvendo dança, teatro, canto, né? E aí ele pode utilizar de tudo dependendo do que a obra está pedindo. Vamos lá fazer nossa atividade na página 36. Iremos fazer juntos, porque essa atividade já está muito fácil, né? Elemento musical construído por uma sequência de nota musical. Elemento, lembra da aula passada, os 3 elementos? É um elemento, vamos lá. É nota sequenciada, uma após a outra. Coloca aí. 2. Ritmo musical usado em várias composições de Strauss. Vamos lembrar, né? Instrumento percussivo que acompanha o shot. É ele mesmo. Nota aí. Depois a gente corrige. Elemento musical que demarca o tempo, né, em uma composição. Muito bem. Instrumento musical comumente usado pelos povos indígenas. Qual será esse instrumento? Vamos ver se vocês vão lembrar desse instrumento. Vão lembrar já já. Ritmo brasileiro bastante apreciado no Nordeste. Quem vai lembrar? Esse eu lembro. Esse eu lembro. Vocês não lembram? Meu Deus! Vocês não lembram? Poxa! Elemento que identifica o som característico de um instrumento musical. Elemento. Que elemento é esse que a gente falou ainda há pouco? Muito bem. Vamos lá. Vamos às respostas. Quem terminou? O primeiro. Elemento musical constituído por uma sequência de notas, uma após a outra. É a melodia, né? É a melodia que vai ser construído por sequência de nota, uma nota após a outra. Ritmo musical usado em várias composições de Strauss. A valsa, muito bem. Quem lembrou da valsa? Instrumento percussivo que acompanha o shot, que eu fiz até assim. Ele é um triângulo, muito bem, é um triângulo. Elemento musical que demarca o tempo de uma composição. Isso mesmo, o ritmo.
Instrumento musical comumente usado pelos povos indígenas. É o chocalho, muito bem. Ritmo brasileiro bastante apreciado no Nordeste. O shot, né? O shot. Elemento que identifica o som característico de um instrumento musical. É o timbre, porque nós possuímos vozes diferentes. Muito bem. Muito bem. Então, por aqui a gente encerra, né? Essa parte. O 2. Você aprendeu que os instrumentos musicais são variados, com origens e timbre diversos, né? Escolha um instrumento musical do seu agrado. Você vai pesquisar sobre ele, investigar a origem dele, os materiais de que ele é feito e você vai colocar aqui para facilitar. No espaço abaixo você pode desenhar ele para a gente concluir, tá ok? Muito bem, muito bom, gente. Quem terminou a atividade, que estiver online e não estiver na escola, já sabe, tira a foto e envia para mim no WhatsApp. Os outros que estiverem na escola comigo, eu vou fazer correção do livro essa semana, tá bom? Muito bem, então, beijo a todo mundo. Na terça-feira nós teremos aula presencial, os alunos presenciais também podem assistir esse vídeo. E os alunos que não teremos aula na quarta-feira, eu vou passar na sala pra gente corrigir o livro, tá bom? Muito bom, gente. Beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!